Voltou? Travou ou voltou? Me dá um feedback aí. Deixa eu ver aqui, porque não tem sentido eu todo empolgado aqui. Me dá um feedback aí se voltou ou não. Agora voltou. Bacana. Então, vamos que vamos. Pronto. Fiquem de olho. Se travar, vocês me avisam. Beleza. Vamos lá. Agora voltou. Muito obrigado. Vamos lá. Então, retomando. Terras devolutas não podem se encaixar como bem de uso especial. Por quê? Porque bem de uso especial é aquele que está diretamente sendo utilizado para a execução de um serviço, ou então aquele que está sendo utilizado para o funcionamento de um órgão, de uma repartição, de uma entidade da administração. As terras devolutas absolutamente não são essas. Tranquilo? Mas o que são as terras devolutas? Ao final, nós vamos tratar delas. Vamos para a letra C. Ele está dizendo que as terras devolutas são considerados bens. Vamos voltar aqui. São considerados bens dominicais de titularidade dos estados. Eu pergunto, só dos estados? Só dos estados? Eu vou mostrar para vocês o que eu faço, o estudo que eu faço quando eu estou me preparando para concurso, quando eu estou fazendo a minha temporada de preparação. O estudo que eu faço não é para ser rápido, é para ser eficiente. Então eu vou te mostrar. Suponhamos que bens dominicais são de titularidade, de propriedade dos estados. Tá certo? Tá errado? Não tá. Eu não disse os dois artigos. O que eu faria? Eu faria o seguinte. O que eu faria em relação a isso? O que eu faria? Olha aqui, vou mostrar para vocês. Eu iria aqui, daria um Google, coloco Constituição Federal, só para mostrar para vocês como é que se faz. Porque você faz isso aqui uma vez, bota no seu material de resumo e acabou. E aí eu iria lá no artigo 20. Artigo 15, artigo 20. Olha aqui, olha. São bens da União. São bens da União. Vamos puxar para cá para vocês acompanharem bacana aqui comigo. São bens da União. Estão vendo aí? Estão acompanhando? São bens da União. E aí diz, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Ou seja, aqueles que estão registrados em nome da pessoa jurídica União. Pronto. E aí ele diz, as terras devolutas, mas não são todas as terras devolutas. São as terras devolutas, olha só, indispensáveis à defesa das fronteiras, indispensáveis à defesa das fortificações e construções militares, indispensáveis à defesa das vias federais de comunicação, que aí entra as redes de transmissão de energia elétrica, telecomunicação mesmo e as vias rodoviárias, e a preservação ambiental. Estão percebendo? Se a terra devoluta, que a gente ainda não sabe o que é, fica o suspense. É igual novela, tem que segurar suspense até o final do capítulo. Se as terras devolutas não são necessárias para a defesa das fronteiras do país,
se elas não são indispensáveis necessárias para a defesa das fortificações e construções militares, onde quer que estejam. Se elas não são necessárias e indispensáveis à defesa das vias federais de comunicação. E se elas não são necessárias à preservação ambiental, se elas não são terras devolutas que se encaixam numa dessas hipóteses, elas vão pertencer aos estados. E aí é o artigo 26 da Constituição Federal. Quando a gente faz isso, então feito isso, o que a gente faz? A gente vai aqui na nossa questão, olha, e ele diz: as terras devolutas são, olha aqui, são consideradas, olha o verbo ser, são consideradas bens dominicais de titularidade do Estado. Olha, são é do verbo ser, ou são no plural, não é isso? Bacana. Travou de novo. Travou de novo? Ou voltou? Vou pegar o meu feedback aqui que tá. Hoje, ao vivo é assim. A internet funciona quando quer. Ao vivo é assim. A internet funciona quando quer. Me diga aí. Me dá um feedback. Voltou ou não voltou? Tá funcionando ou não tá? Me dá esse feedback aí. Para mim parece que travou. Eita maravilha! Logo hoje... Voltou ou não voltou? Travou? Cadê essa internet? Me dá um feedback aí. Vê se voltou ou não voltou. Você que está aí no canal do YouTube, me dá um retorno aí. Voltou ou não voltou? Suelen, corre lá no canal do YouTube, vê se está funcionando. Funcionando normal? Beleza. Então vamos lá. Não travou? Tá ok. Tá ok? Beleza. Então, prosseguindo. Olha, vamos entender a semântica desta questão número 2. Ele está dizendo, olha aqui comigo, olha. Terras devolutas são consideradas bens. Terras devolutas são consideradas bens dominicais de titularidade dos estados. Então, ele está dizendo, ó, terras devolutas, TD, são consideradas bens dominicais de titularidade dos estados membros. Prestem muito atenção. Olha a semântica do verbo ser. Se eu digo assim, olha, João é alto, tem duas afirmações nessa frase. Uma, que ele é alto. E a outra afirmação que você tem por inferência é que ele não é baixo. Porque não tem como ele ser alto e baixo. Bacana? Então, quando ele diz as terras devolutas são consideradas bens de titularidade dos estados, nesta frase que está aqui, que é o enunciado mais a letra C, não comporta aquelas exceções que nós acabamos de ler no artigo 20. Então, se eu digo
terras devolutas são consideradas bens de titularidade dos estados, essa frase está errada, essa assertiva está errada, por quê? Porque ela não admite, em razão do verbo ser, ela não admite as exceções ou a exceção que está lá no artigo 20, que são aquelas hipóteses de terras devolutas necessárias à proteção das fronteiras, fortificações militares, vias de comunicações federais, preservação do meio ambiente. Então, por isso que essa letra C não pode. Elas até podem ser bens dominiais, normalmente o são, mas a titularidade não é exclusiva do Estado. E a semântica do verbo ser está dando esse sentido de exclusividade. Por isso está errado. Tudo bem em relação a isso? Bacana. Letra D. Terras devolutas são considerados bens de uso comum do povo, de titularidade da União. Olha, não necessariamente são de uso comum do povo e também não são necessariamente da titularidade da União. De regra, a regra é que as terras devolutas são titularizadas pelos estados, a não ser que essa terra devoluta se encaixe numa daquelas exceções que nós vimos lá no artigo 20, inciso 2º da Constituição Federal. E por último diz, as terras devolutas são consideradas bens dominicais de titularidade da União. E o gabarito dado como correto foi esse aqui. Mas vejam que esse gabarito é por falta de opção das outras hipóteses. Por absoluta inadequação das outras hipóteses. E aí, eu quero que vocês voltem comigo. Vamos lá no texto constitucional, para a gente analisar, finalizar aquela análise que eu comecei. Olha, vamos ao artigo 26. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos estados águas superficiais, subterrâneas, fluentes emergentes. As áreas nas ilhas oceânicas estiverem em domínio excluído da União, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Aqui está claríssimo, evidente. O que está evidente? Que as terras devolutas, de regra, pertencem aos Estados-membros e ao Distrito Federal, a não ser aquelas terras devolutas que estão compreendidas na propriedade da União. Quais são elas? As necessárias e indispensáveis à defesa das fronteiras, defesa das fortificações e construções militares, indispensáveis à defesa das vias de comunicações federais ou indispensáveis à preservação ambiental. Fora essas hipóteses de terras devolutas, todas as demais pertencem aos estados. Então, está aí. Muito bem. Então, terras devolutas normalmente são dominicais, está aqui. Normalmente são bens dominicais, mais um conceito que a gente vai precisar dominar. Sim. E de titularidade da União, ele teria que colocar se for enquadrada no artigo 20, inciso 2º da CF. Beleza? Por que eu digo para vocês
ainda que o gabarito seja duvidoso, ainda que o gabarito seja obscuro, que você não concorde bem, mas essa questão serviu para te mostrar o que você não está dominando. Aí o aluno mimimi, nem que esse gabaritinho não sei o quê. Meu irmão, você está deixando, minha irmã, você está deixando passar a maior oportunidade de você bater o olho e mostrar o que você é. Porque você é não o que você está sabendo, assim o que não está sabendo. Porque aquilo que você não está dominando é aquilo que vai tirar de você o resultado que você espera. Então, foca aqui em saber. Você sabe o que é bem de uso comum do povo? É mesmo, mas é o gabarito. Você sabe isso. Pouco importa o gabarito. Mas quando esse tipo de questão voltar a aparecer em prova, você precisa dominar esses conceitos. Você sabe quem é que titulariza? Titularizar é ser proprietário. Quem é o proprietário das terras devolutas? De regra, o Estado, excepcionalmente, a União. Ah, professor, mas é que a situação aqui, o gabarito... Siga o texto constitucional, é a melhor solução que você vai ter. Se você sabe o que é um bem de uso especial, ainda que essa questão tenha sido anulada, ela vai te ajudar a extrair os conceitos jurídicos e características, o DC, as definições e as características que você não esteja eventualmente dominando e precisa correr atrás lá no seu estudo teórico. Muito bem. Gabarito ficou letra E. Questão número 3. A questão número 3, ela também, Sebrasp, ano 2019, Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, analista ministerial da área de controle externo da gestão pública. Acerca dos bens públicos, assinale a opção correta. A letra A diz o seguinte, o domínio eminente. Se eu estou num domingo qualquer, eu bato o olho na segunda e terceira palavras da primeira alternativa, letra A. Forma uma expressão, domínio eminente. Se eu bato o olho e não sei o significado, na minha cabeça fica rodando aquela bolinha do Windows ou aquela florzinha do iOS e não me vem nada, eu já começo a desconfiar. Não estou num bom domingo. A coisa vai feder. Agora, se eu estou no meu estudo teórico, eu bato o olho em domínio eminente e não sei o que é, cara, para mim, pouco importa o gabarito. O gabarito agora já virou uma coisa plenamente secundária, acabou. Agora eu pego isso aqui, vou no meu material de rascunho, suponhamos que é um rascunho, boto uma setinha, você pode botar número, florzinha, você se vira, e você coloca assim, ó, domínio eminente. E aí você faz uma reunião com você mesmo e diz, ainda dá tempo de você correr atrás de revisar o material teórico ou estudar pela primeira vez o material teórico, pesquisar e encontrar a resposta para isso. Para que num domingo qualquer, quando você estiver lá valendo, isso não volte a acontecer. Isso o quê? Você se deparar com uma expressão que você não domine o conceito, a definição, as características, e isso vai embananar completamente o julgamento que você vai fazer da questão. Então, entenderam como é que funciona? Professor, mas vai demorar demais. Sim, eu sei que vai. Mas quando pegar o jeito, você vai acelerar. Agora, o que você quer? Você quer ir rápido e se quebrar num domingo qualquer?
ou você quer ir o mais rápido possível, ou talvez não tão rápido, e não se quebrar e ver o seu sonho se esfarelar num domingo qualquer. É uma reunião que você faz com você, não é comigo, é com você. Faça uma reunião com você mesmo e defina isso. E ao definir isso aí você vai definir o tipo de estudo que você quer fazer. Você quer um milagre? Aprender tudo. Vou fazer isso aqui, vou... Esses dias eu vi o camarada falando, não, você vai fazer 10 mil questões em uma semana de direito administrativo. Eu falei, cara, você não vai fazer 10 mil questões, você vai fazer um milagre. Tipo, ressuscitou Lázaro, fez 10 mil questões em uma semana e por aí vai. Nos milagres homéricos. Tipo, como é que construíram as pirâmides? Do mesmo jeito que o cara respondeu 10 mil questões em uma semana. Do mesmo jeito. Não sei como é que construíram as pirâmides. Também não sei como é que o cara vai conseguir fazer 10 mil questões em uma semana. O domínio eminente é exercido pelo Estado em face do patrimônio das pessoas integrantes da administração indireta. Indireta. Gente, essa questão, ela exige de você conhecer a diferença entre domínio eminente e domínio público. Porque domínio eminente decorre da supremacia geral do Estado. O poder geral que o Estado tem, poder esse advindo da soberania, soberania que é um dos elementos componentes do conceito de Estado, a soberania no aspecto externo é a independência entre os Estados, entre os países. E no aspecto interno, a soberania se manifesta por meio da supremacia geral do Estado sobre os indivíduos e as coisas, os bens que estão dentro do território. E essa supremacia geral, ela se manifesta, entre outras formas, se manifesta pelo poder de polícia, se manifesta pela intervenção do Estado na propriedade privada e se manifesta através do domínio eminente. Domínio eminente. O domínio eminente é a manifestação do poder estatal sobre bens, todos os bens, dentro do seu território. Não necessariamente ele precisa ser dono desse patrimônio, porque você tem um domínio sobre aquelas coisas que são de sua propriedade. O Estado tem um domínio chamado domínio eminente sobre as coisas que não lhes pertencem. E também sobre as coisas que pertencem a ele. E o domínio público decorre da titularidade. Pública. Da propriedade pública sobre determinados bens. Simples assim. Simples dessa maneira. Tudo bem? Tranquilo em relação a isso? Então ele está dizendo que o domínio eminente é exercido pelo Estado em face do patrimônio das pessoas integrantes da administração indireta. Não. O domínio eminente é exercido pelo poder público em relação a todos os bens públicos ou privados dentro do território do Estado. E aí a gente vai para a letra B. Letra A está errada, B. Letra B. O bem dominical possui destinação específica prevista em lei. Você sabe o que é bem dominical? Ele tem dominação específica?
Não. Destinação específica? Não. Destinação específica é para o caso de bem de uso especial. Bem de uso especial. Então, letra B está errada. Vamos para a letra C. A desafetação. Cara, se eu estou estudando uma disciplina jurídica qualquer, eu bato o olho, desafetação. Aí começa a girar aquela bolinha do Windows ou aquela florzinha do iOS. iOS. E não vem uma resposta, eu não sei o que é. Caramba. Acabou. Essa questão, se eu estou estudando, se é um domingo, se é no dia da prova, eu falo, ferrou. Estou na iminência de errar ou deixar em branco. Agora, se é no momento do estudo, eu falo, cara, para tudo, bota isso aqui no radar, porque quando eu for para a revisão ou estudo teórico deste tema, eu preciso extrair, garimpar, arrancar desse estudo teórico o que é a definição de desafetação. Para que serve? Quais são as características? Como é que faz isso? Estão entendendo? Beleza. Gente, isso aqui não é para ser demorado como está. Eu estou no slow motion. Eu estou mostrando como é que você aprende por uma sistemática de estudo. Beleza. A desafetação de bem público deve ser precedida de lei. Isso que eu acabei de colocar aí nesse retângulo, isso não é uma definição, isso é uma característica. A pergunta é, isso que eu destaquei aí deve ser precedida, antecedida de uma lei autorizativa. A desafetação, seja lá o que for, porque você deveria dominar, a desafetação exige uma prévia lei autorizando desafetar, seja lá o que for desafetar? Então você precisa saber o que é desafetação e precisa saber se ela tem essa característica. A resposta é não. E nós vamos ver por quê. A resposta é não, nós vamos ver por quê. Que autorize a desvinculação do bem à finalidade pública. A pergunta é, desafetação significa desvinculação de um bem da sua finalidade pública? Você vai desvincular? O item está errado. Desafetação realmente é a desvinculação, mas não exige lei prévia. Vamos para a letra D. A letra D diz o seguinte: particulares podem adquirir bens públicos por uso capião. Aqui, a pergunta é óbvia. Adquirir bens públicos por uso capião. Os bens públicos são ou não são passíveis de uso capião? Os bens públicos são ou não são passíveis de uso capião? A resposta é não. Na sua prova, a resposta é não. E eu já vou te adiantar que você vai ter que ler o artigo 183, parágrafo 3º, mais o artigo 191, vírgula, parágrafo único, ambos da Constituição Federal de 88. Simples assim. Não se admite uso capião contra bem público. Não tem como um particular adquirir um bem público
alegando que o usucapiu, em razão do decurso de tempo que você fica ocupando esse bem. Está errado. A Constituição é clara nisso aí. Sobrou a letra E. A letra E nos diz o seguinte: o que ela diz? O Estado pode adquirir bens mediante uso capião. Então, o particular não pode adquirir bens públicos por uso capião. Agora, o particular pode adquirir o Estado pode adquirir de um particular determinado bem mediante uso capião, uma vez que não há norma que impeça tal benefício em favor do próprio Estado. Perfeito. Está correto. O Estado não pode sofrer a uso capião em seu desfavor, mas o Estado pode usar a uso capião em seu favor ou a seu favor. Gabarito, letra E. Questão número 4. Questão 4, Banca Sebrasp, 2019, Ministério Público do Estado do Piauí, concurso de promotor de justiça. O enunciado diz: o poder público estadual instalou escola em determinado imóvel público abandonado. Instalou uma escola em um determinado imóvel público abandonado. Após a instalação e o efetivo uso do bem, o imóvel será caracterizado como bem público, ou seja, quando ele estava abandonado, era um imóvel, pertencia ao poder público, mas estava abandonado. A pergunta é: qual é a classificação? É bem de uso comum do povo? É bem de uso especial? É bem dominical? Beleza. E aí depois foi feita a instalação de uma escola. Depois que foi instalada a escola, esse bem é dominical? Não. Bem dominical é aquele titularizado pelo poder público, mas que não está sendo utilizado para um serviço ou uma finalidade pública específica. E aí a gente tem o artigo 99, inciso 3º do Código Civil, não é da Constituição. E aí usa a expressão desafetado. Você se lembra o que é desafetação? A desafetação pode ser tácita? Olha, só a letra A nos exige saber o que é dominical, saber o que é desafetação e saber se a desafetação pode ser tácita. Tudo isso você bota no seu rol de estudo. Letra B. Quando instalou a escola, passou a ser bem de uso especial? É uma pergunta. E segundo, ele foi tacitamente afetado? E aí entra no seu radar. O que significa afetação? O que é o fenômeno da afetação? Isso faz sentido? Existe isso no regulamento, na doutrina de direito administrativo em matéria de bens? E o mais importante, a afetação pode ser feita de forma tácita ou só por meio de lei, ou só por meio de ato? Está aqui. A letra B está correta. Mais importante que saber que a letra está correta é você saber o que é um bem de uso especial, o que é uma afetação, e a afetação é tácita, e o que mais que ela pode ser? Bom, bem de uso comum do povo não é, bem de uso especial é, mas ela não foi expressamente desafetada. O quê? Não houve um ato dizendo aqui não foi desafetação. Desafetar é retirar a destinação específica e deixar o bem em desuso. Desafetar é retirar a destinação específica de um bem e deixá-lo parado, desocupado, abandonado.
Não foi o que aconteceu. O bem estava desocupado, estava abandonado, o bem público. E aí instalou-se uma escola naquele local. Então você fez o quê? Você afetou, atribuiu uma destinação específica àquele bem. Então, está errada essa parte aqui. Não foi desafetação. Uso, bem de uso comum do povo. O que é o bem de uso comum do povo? Foi expressamente desafetado? A gente viu, não é desafetação, foi afetação. O fenômeno que aconteceu aí foi o fenômeno da afetação. Afetação é uma forma de atribuir destinação a um bem público. Atribuir destinação a um bem público. Simples assim. Questão número 5. Questão número 5. É uma questão do Sebrasp, 2019, Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, auditor fiscal da Receita Estadual, cargo top, e diz o seguinte: um terreno pertencente ao Estado e anteriormente sem utilização passou a ser usado por um órgão público para o desempenho de determinadas tarefas. Trata-se de bem público que era de uso, ou seja, ele quer o que era. O que era. Então, ele pertencia ao Estado, mas sem utilização. Todos os bens pertencentes à União, Estados, DF, municípios, suas autarquias e fundações públicas, que não estejam em uso, sem utilização, eles são considerados bens dominicais. Ele realmente é um bem dominical. E após a afetação, o que é a afetação? É atribuir uma destinação específica ao bem. Passou a ser bem de uso especial. Por quê? Porque ele se destinou ao funcionamento do órgão. Gabarito, letra A. Para conformar a resposta, ele era, ou seja, estava sem uso. Ele era especial? Bem de uso especial? Não. Bem sem uso é. E aí, após a desafetação, não foi desafetação, foi afetação. Foi afetação. Não era especial e ele não passou a ser dominical, ele passou a ser especial. Era dominical, sim, após a afetação. Aqui está correto, mas aqui o que aconteceu foi uma afetação. Foi atribuir uma destinação a esse bem. E aqui não era de uso especial. O mais importante nessa questão não é o gabarito, é mostrar para você que existem questões que representam várias outras questões em que os temas exigidos são classificação, o enquadramento na classificação, se é uso comum do povo, se é de uso especial ou se é dominical, juntamente com os fenômenos da desafetação e da afetação. Você precisaria dominar esses conceitos e características. Prosseguindo. Última questão da nossa análise. 6. Questão número 6. Banca Sebrasp, ano 2019, também da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, auditor fiscal da Receita Estadual. O item diz: anualmente, uma prefeitura celebra o aniversário do município na principal praça municipal. E aí diz o seguinte: oferecendo atividades de cultura e lazer a toda a população. Neste caso, a praça do local do evento constitui. Praça é um bem de que categoria? Bem de uso especial? Não. Bem de uso especial é aquele que está sendo destinado diretamente para a execução de um serviço
para a execução de um serviço ou para o funcionamento das atividades de um órgão ou de uma entidade pública. Então não é o caso. Além disso, é bem de uso especial? Não é bem de uso especial. É bem de uso comum do povo, por ser aberta à utilização de todos os membros da coletividade. Letra C está correta. Bem de uso comum do povo, a gente ainda vai aprofundar isso aí, mas é todo aquele que, por sua própria natureza e destinação, tem um uso voltado, um uso destinado à fruição coletiva, aproveitamento coletivo. As praças, os parques, os logradouros públicos, são aqueles canteiros centrais, as calçadas, os mares, as praias, são bens vocacionados para uma fruição coletiva, de várias pessoas indistintamente. Só para confirmar o gabarito, letra D, bem de uso comum do povo, tal como os veículos oficiais da administração. Não, os veículos oficiais da administração são de uso especial. São de uso especial. E a letra E, bem público de uso especial. Não é de uso comum do povo. Então, nosso gabarito, sem dúvida nenhuma, é a letra C. Vou até tirar isso aqui para não confundir. Nosso gabarito é a letra C, sem dúvida nenhuma. Se você estivesse fazendo esse estudo sozinho em casa, ao analisar essas 6 questões, você teria percebido o quê? Que 3 temas sobressaem no tocante a bens públicos. Os conceitos de bens públicos de cada uma das categorias, a classificação, especialmente a classificação em uso comum do povo, uso especial, bem dominical, e os fenômenos da afetação e desafetação. E aí você pegaria essas expressões que você destacou, terras devolutas também lá, o que é bem da União, bem do Estado, você pegaria isso aí e iria buscar as respostas e os conceitos necessários lá no seu estudo teórico. Vamos começar a fazer essa brincadeira agora. Vamos começar a fazer esta brincadeira agora. Olha aqui. Quero saber o seguinte. Tá tudo tranquilo aí? Me dê o feedback. Estão conseguindo enxergar bem aqui o nosso material? Muito bom. Vamos pegar aqui, puxar só um pouquinho para cá. Aqui sim. Beleza. Ficou bacana. Pronto. Muito bem. Podemos? Dê o feedback aí. Podemos voltar? Estão todos me ouvindo? O som tá bacana, tá ok? Tá tudo certo? Não me abandonem. Olha, do ponto de vista do conceito de bens públicos, existem 3 correntes doutrinárias, 3 posicionamentos. A primeira corrente doutrinária é a corrente mais ampla. Ela diz que vai ser considerado bem público todos aqueles titularizados. Titularizar é estar registrado no nome de.
Se você tem um bem registrado em seu nome, você titulariza esse bem. Ou seja, o título de propriedade está lavrado em seu nome. Pode ser um veículo, pode ser um imóvel, um apartamento, uma fazenda. Muito bem. Para essa primeira corrente, ela diz: vão ser bens públicos aqueles titularizados pela União, pelos estados, DF, municípios, suas autarquias, fundações públicas de direito público. Lembrando que fundação pública de direito público são as chamadas fundações autárquicas. São espécies de autarquias. Mas essa primeira corrente é a corrente mais ampla. Ela também inclui no rol de bens considerados bens públicos os bens das empresas públicas, da sociedade de economia mista, que estejam afetados. Afetar um bem é dar destinação a. Afetados à prestação do serviço público. Afetados à prestação do serviço público. Então, por essa primeira corrente, as empresas públicas poderiam ter duas categorias de bens. As empresas públicas e sociedade de economia mista, por essa primeira corrente doutrinária, poderia ter duas categorias de bens. Aqueles que estão destinados, voltados à execução direta do serviço público, eles seriam considerados bens públicos. E os outros que não são aplicados diretamente na execução do serviço, eles seriam bens privados. Não gozariam do regime de direito público. Professor, você pode me dar um exemplo? Posso. Aqui no Distrito Federal nós temos uma empresa pública que é a Companhia do Metropolitano de Brasília, o metrô. As estações, as catracas, os vagões do trem, os trilhos, são bens pertencentes a essa empresa pública, o metrô, que estão diretamente destinados, afetados à execução do serviço. Por essa primeira corrente, essa afetação à execução do serviço lhes daria a condição de bens públicos, regime de direito público, com prerrogativas. Portanto, seriam impenhoráveis, inalienáveis, por aí vai. Agora, a empresa metrô, a empresa pública metrô, tem um veículo executivo, um carro preto, utilizado pelo presidente do metrô, o presidente dessa empresa pública, se deslocar para reuniões com o governador, reuniões com empresários, por aí vai. Este veículo, pertencente à empresa pública metrô, ele não está diretamente destinado à execução do serviço que essa empresa presta, que é transporte de passageiro. Então, por essa primeira corrente, esse bem seria um bem privado, ainda que ele seja titularizado por uma empresa pública. Tranquilo em relação a isso? Mas vejam que essa distinção, ela só ocorre, vamos destacar aqui, essa distinção, ela só ocorre no caso de empresas públicas e no caso de sociedade de economia mista. Só ocorre no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista. Essa primeira corrente inclui como bens públicos os bens pertencentes a particulares, eu, você, mas que estejam afetados à prestação de serviços públicos. Seriam os bens dos concessionários e permissionários de serviços públicos. É uma empresa privada, ela é proprietária de alguns bens. Por exemplo, por essa primeira corrente, os ônibus de propriedade das empresas privadas do transporte coletivo, que são concessionários de serviço público, esses ônibus são bens pertencentes a uma empresa privada, mas por estarem afetados diretamente à execução do serviço de transporte coletivo, seriam considerados bens públicos. Tudo bem? Essa é uma primeira corrente. Eu ainda não estou dizendo qual é a corrente que prevalece. Eu estou definindo as primeiras correntes. Então, essa é a primeira corrente doutrinária. A segunda corrente doutrinária, ela é mais restrita, um pouco mais restrita que a anterior.
Para essa corrente, só seriam bens públicos aqueles titularizados, aqueles registrados na propriedade de União, Estados, DF, municípios, suas autarquias e fundações públicas de direito público. Os bens pertencentes a fundações públicas de direito privado não entrariam aqui. E entrariam também o quê? Todos os bens pertencentes a empresas públicas e sociedade de economia mista. Aqui, bastaria ser de propriedade de uma empresa pública ou sociedade de economia mista para ser considerado bem público. É a segunda corrente. Aqui, ó, independentemente da afetação ou não ao serviço público. A terceira corrente é a corrente mais restrita. Para essa terceira corrente, só serão bens públicos aqueles que são titularizados, são de propriedade da União, aqui, Estados, DF, municípios, suas autarquias e as fundações públicas de direito público. Para essa corrente, nenhum dos bens pertencentes a empresas públicas e sociedades de economia mista seriam considerados bens públicos. Eles seriam bens privados, particulares. Não teriam regime de direito público. Aí você me pergunta, professor, mas qual corrente prevalece? Calma, ainda tem. Não é bem assim. Olha, o Código Civil é claro em dizer o seguinte. O Código Civil é claro em dizer o seguinte. Olha o que ele diz. São públicos os bens do domínio nacional, ou seja, bens localizados no país, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Quem são as pessoas jurídicas de direito público interno? União, Estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias, suas fundações públicas de direito público, as chamadas fundações autárquicas, e os consórcios públicos do tipo associação pública, regime de direito público. O resto não seriam bens públicos. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertence. O que você percebe? Que o Código Civil, ele casa com a terceira corrente, a corrente mais restritiva. Acontece que o STF tem reconhecido a aplicação de prerrogativas de direito público a bens classificados como privados pelo Código Civil. Seria a impenhorabilidade e a imunidade de impostos. O que você vai entender? Na sua prova, inclusive prova do CESP é assim, se a questão estiver abordando o conceito, ou seja, o enquadramento ou não como bens públicos, como bens do tipo bens públicos pertencentes ao poder público, se a questão for a respeito do conceito do enquadramento como bens públicos ou não, você vai considerar o Código Civil. Inclusive, nós temos questões anteriores de Sebrasp, que, inclusive um concurso da Câmara Federal, um concurso para consultor, foi até um concurso que eu prestei, em que ela deu como errado uma questão que afirmava que são bens públicos aqueles pertencentes à administração direta e indireta, ponto. E aí, como na administração indireta tem os bens pertencentes a empresas públicas e sociedades, eles não são considerados bens públicos para essa corrente. Então, uma questão do Sebrasp dizia, são bens públicos aqueles pertencentes à administração direta, ok, e indireta. Aí a indireta não está ok. Por quê? Porque na indireta só são bens públicos
os pertencentes a autarquias ou a fundações públicas de direito público. Agora, se a questão for sobre o regime, se a questão abordar o regime jurídico de direito público, se a questão abordar o regime jurídico de direito público, ou seja, as prerrogativas de direito público, as prerrogativas de direito público, ninguém fez nenhum elogio sobre a minha letra até agora. Não sei se está meio travado o sistema aí. Para o STF e para o STJ, os bens que sejam titularizados por empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas de direito privado ou concessionários e permissionários de serviço público, particulares, permissionários e concessionários de serviço público, os bens dessas entidades que estejam diretamente destinados à execução e à prestação de serviço, eles gozam do regime de direito público. Impenhorabilidade, inalienabilidade como regra e imunidade a alguns tributos. Então, para a jurisprudência do STF e do STJ, se a questão estiver falando sobre as prerrogativas, por exemplo, a impenhorabilidade, se os bens pertencentes a empresas públicas, sociedades de economia mista, particulares concessionários permissionários de serviço público, se eles estiverem diretamente destinados à execução do serviço, eles gozam de algumas prerrogativas de direito público, do regime de direito público, como a impenhorabilidade, a imprescriptibilidade, não estão sujeitos ao uso capião, a imunidade a alguns tributos que recaem sobre o patrimônio. É assim que você vai analisar na sua prova. Então, se a questão for meramente conceitual, é ou não é bem público, não é relativa a regime, isso vai ficar claro na questão, é ou não é bem público, você vai adotar a corrente mais restritiva, que é essa aqui, ó, segundo o Código Civil. Se a questão vier relativa a uma das prerrogativas ou ao regime jurídico, aí você vai adotar a regra, aí você vai adotar a regra ou a jurisprudência do STF. Para ficar mais claro, eu vou fazer aqui um desenho com vocês. Então, como é que funciona? Vamos colocar aqui um quadro em branco. Calma aí, aqui. Não é isso que eu queria. É isso. Pronto. Olha, para o STF e o STJ, o regime jurídico, dos bens pertencentes a quem? A empresas públicas e sociedade de economia mista, estou abreviando,
nós temos aqui duas espécies. Os destinados à execução do serviço público. Diz a jurisprudência do STF e do STJ, gozam da impenhorabilidade. São impenhoráveis. Agora, os demais bens eles são penhoráveis. Portanto, não gozam, se são penhoráveis, não gozam das prerrogativas do regime de direito público. São penhoráveis. Isso aqui é para quando se trata de empresas públicas e sociedade de economia mista, empresa pública e sociedade de economia mista, prestadoras de serviço público. Agora, o que acontece? Nós temos as empresas públicas e a sociedade de economia mista, estou abreviando, que são exploradoras de atividade econômica. Se elas são exploradoras de atividade econômica, os bens são bens públicos, ou não são bens públicos, são bens penhoráveis. Ou seja, complementando aquela informação que nós começamos a trabalhar sobre a conceituação de bens e o regime jurídico. Recapitulando, se a questão for uma questão meramente conceitual de enquadramento como bens públicos ou não, por exemplo, a questão que eu mencionei lá, feita pelo Sebrasp para o último concurso para consultor da Câmara Federal, dizia o seguinte: são bens públicos aqueles pertencentes à administração direta e indireta. E o gabarito foi errado. Por quê? Porque os bens pertencentes a empresas públicas e sociedade de economia mista não são considerados bens públicos nos termos da terceira corrente, que acolhe o artigo 98 do Código Civil, que é literal nesse assunto. Agora, se a questão diz respeito ao regime jurídico de direito público com prerrogativas, aí não só os bens titularizados por União, Estado, DF, município, suas autarquias e fundações públicas de direito público, mas os bens das empresas públicas e sociedade de economia mista e os bens dos particulares concessionários permissionários de serviços públicos, se eles estiverem diretamente destinados à execução do serviço, como o exemplo que eu dei do metrô, se eles estiverem diretamente destinados à prestação do serviço, aí eles gozam de prerrogativas de direito público, como algumas imunidades tributárias, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e por aí vai. E eu complementei dizendo que o regime jurídico de direito dos bens vai ser o seguinte, ou seja, esse regime jurídico, ele está basicamente perguntando o seguinte: prerrogativas ou não? No caso das empresas públicas e sociedades de economia mista que sejam prestadoras de serviço público, nós temos duas categorias de bem, foi o exemplo do metrô.
Os bens que são destinados diretamente à execução do serviço, eles são impenhoráveis e podem ter a chamada imunidade tributária, é o caso dos Correios. E os demais bens das prestadoras de serviço que não estejam diretamente voltados, destinados à execução do serviço, eles são penhoráveis e são sem imunidade. Tributária. Agora, no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista que sejam exploradoras de atividade econômica, todos os seus bens são penhoráveis, ou seja, são bens sem prerrogativas. Não vai ter imunidade também. Sem prerrogativas. Difícil isso? Não. Apenas requer um nível de detalhamento bem específico para poder matar as questões de prova. Como eu já havia programado, eu sabia que a gente não poderia concluir esse tema muito detalhado, muito vasto, na nossa live de hoje. O material já está pronto, vocês já receberam, então na próxima live a gente vai continuar. Vocês já receberam o material, os esquemas que a gente vai continuar analisando os outros esquemas. Eu trouxe 3 esquemas, né? A gente analisou um, analisamos as questões, que é uma parte bem extensa, e analisamos o esquema. Faltam outros 2 esquemas, que é da classificação e depois da afetação e desafetação. Muito bem. Se você gostou, achou bacana os esquemas, compartilhe com Deus e o mundo, manda esse link para os amigos, fala, pô, chama os amigos e fala, pô, dá uma olhada nas lives que esse cara está fazendo que vale a pena. Então convida lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E esse material depois eu vou postar lá no grupo do Telegram. Então se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, se inscreva lá no canal do Telegram também. Todos os links para os canais estão lá na bio, no perfil do meu Instagram. Muito boa noite a vocês, agradeço mais uma vez a participação, peço desculpas aí que de vez em quando a internet dá essas travadas aí com a gente. Na verdade, acho que no último mês foi a primeira vez que deu essa travada, espero que não aconteça mais. Muito obrigado, uma boa noite a vocês, obrigado pela participação, até o nosso próximo episódio que vai ser na segunda-feira. Lembrando que as lives, os episódios 41 foi esse, 41, 40, 39 e 38, os 4 episódios dessa semana, eles só estarão no ar, disponíveis para você assistir, rever e recomendar lá no canal do YouTube, só até o próximo domingo, meia-noite. Na segunda-feira, eles já estão fora do ar, e aí a gente entra na próxima temporada do Raio X da Questão, temporada número 10, com os episódios 42, 43, 44 e 45. Vamos chegar no episódio 1000, não esquentem a cabeça. Muito obrigado, boa noite, bom descanso para vocês.